Ora viva, malta! Já estamos então para mais um vídeo. Como podem ver, hoje vai ser um vídeo de uma caderneta completa, a última caderneta completa que ainda não tinha mostrado relacionado com os europeus, obviamente aquelas que eu tenho. Portanto, Euro 2008 realizado na Áustria e na Suíça. Portanto, vamos aqui ver como é que ela é por dentro. Aqui, geralmente aqui tem sempre aquelas explicações, aqueles vários idiomas e tudo da Panini. Aqui neste caso não tem nada. Passamos já imediatamente então aqui para a introdução. Introdução com 5 cromos, como podem ver. Temos então aqui o cromo de Fair Play, aquele cromo selo da Panini e depois então os três relacionados mesmo com o europeu, portanto a taça, o logotipo e as mascotes, os dois irmãos gêmeos, não me engano. Não me lembro como é que eles se chamam, sinceramente. Passamos então aqui já para o próximo, aqui o programa. Fizeram uma coisa engraçada aqui no Euro 2008. Aliás, a própria caderneta do Euro 2008 está muito mais completa que a sua anterior, que foi a que se realizou cá em Portugal, a do Euro 2004. Do Euro 2004 teve muito fraquinha, principalmente em cromos de introdução. Aqui a Panini resolveu contemplar com muito mais cromos, começando já aqui com estes brilhantes. São as 8 cidades que tiveram então os jogos, portanto podem ver Viena, aqui neste caso vamos começar com a Áustria, Viena, Innsbruck, Tirol, Salzburgo e Klagenfurt. E depois na Suíça tivemos então Basileia, Berna, Zurique e Geneva. Depois, claro, tem aqui o programa todo. Obviamente que eu, isto sendo uma caderneta minha, deixei aqui sem qualquer escrito, porque isto aqui já sabem, malta, já disse isto algumas vezes. Não escrevam as coisas. Se um dia depois quiserem vender para ganhar assim um dinheirito extra, vocês têm então aqui uma caderneta limpinha e que parece que pode pertencer a várias pessoas, se for preciso. Portanto, tenho aqui o programazito. Obviamente, volto a dizer, nada escrito, mas já sabem também, quem ganhou também este europeu foi então a Espanha, que ganhou na Alemanha, se não me engano, na final por 1-0. Foi aquele gol do Torres, se não me engano. Depois temos então aqui as cidades e os estádios. Portanto, aqui o estádio de Viena e a respectiva cidade também de Viena. Depois o estádio de Salzburgo, respectiva cidade. Por acaso ficou bem engraçadito, até nada de especial, mas ficou muito engraçado. Dois cromos para cada uma das componentes, portanto, estádio e cidade. Portanto, neste no total temos aqui então 16 cromos. Depois aqui mais 16, aqui já agora da Suíça, no outro da Áustria. E portanto temos então aqui Basileia, Zurique, Berna e Geneva. Passamos então aqui para as equipas já, começando obviamente por uma das anfitriãs, a Suíça. Temos então aqui então a Panini, lá está, foi uma das mudanças também que fez. Colocou também aqui os cromos com a mascote, das duas mascotes, aliás. E também, obviamente, continuamos com o logotipo. E depois passou então a termos equipas de 4, de 2 cromos, como era no Euro 2004 e no Euro 2000. Passou então para 4 cromos. Isto, por um lado, é bom, porque obviamente vocês assim conseguem ver em grande, em ponto grande, aqui um 11 inicial. Mas também é mau porque depois lá está. Por exemplo, aqui podem ver, eu não consegui colocar este cromo muito bem porque lá está, estes cromos não são exatamente recortados da mesma forma. E o que é que acontece? Pois acontecem estas coisas que é difícil conjugar estes 4 cromos. No geral, digamos que não será a melhor decisão da Panini. 2 cromos chega perfeitamente, já se vê mais ou menos bem. E portanto não é preciso andar aqui com 4 cromos e depois temos que andar aqui a perder imenso tempo para ver se conseguimos pôr tudo bem. Depois temos então aqui os jogadores. Obviamente aqui temos 12 jogadores. Que é que podemos destacar? O Diego Benaglio, que já jogou aqui no Nacional, que continua a ser ainda o guarda-redes da seleção suíça. Depois temos aqui outros, o Senderos, que agora já nem joga. Não sei, ainda é capaz de jogar pela idade, capaz, mas não estou a ver onde é que ele agora joga. Aqui na altura estava no Arsenal. Depois o Lee Steiner, que agora está na Juventus, aqui na altura estava no Lille. Depois mais temos o Berami. Temos também o Gelson Fernandes, que ainda esteve por cá, no Sporting. Depois o Gökhan Inler. Depois aqui temos então aqui mais uns quantos jogadores. O Alexander Frey, também conhecido. E pronto, passamos já aqui então para a República Checa. Novamente a mesma coisa. Mascote, emblema e os 4 aqui com o 11 inicial. Depois temos aqui obviamente para destacar Petr Cech, que na altura aqui obviamente que ainda estava no Chelsea, agora no Arsenal. Mas aqui ele deve estar quase a reformar, nasceu em 82. E depois o que é que temos aqui mais para destacar? Eu não sei se ainda temos aqui. Temos aqui o Rosicky, claro, que no Arsenal. O Milan Bares, também na altura jogava, estava em alto, mais ou menos, já estava aqui no Portsmouth, portanto ele esteve no Liverpool. Depois passamos a ter aqui, obviamente, para a nossa seleção. Nós ficámos no grupo A. Se bem se recordam, mais uma vez, vejam bem aqui, este cromo teve aqui uma margem tão grandinha aqui, podem ver aqui por baixo, que eu não consegui
tive que deixar aqui um bocado. Mais valia se calhar ter colado acima, não era? Porque esta parte também fica aqui muito feia. Mas pronto, podem ver como é que estas coisas é. A Panini nestas coisas às vezes parece que para-lhe o cérebro ou assim. Pensa que pode ficar uma imagem muito grandinha, muito giro, mas depois para colar aqui tudo fica muito mal. Depois temos então aqui, aqui já obviamente aqui as mascotes, as mascotes estão sempre vestidas com as cores da seleção em questão, que neste caso é Portugal. Depois temos aqui o emblema da Federação, atenção, como é óbvio, as pessoas pensam sempre, isto é o emblema do país. Não, é o emblema da Federação, neste caso é o emblema da FPF, Federação Portuguesa de Futebol. Depois temos então aqui os jogadores, obviamente que penso eu que a maioria deles participou no Europeu. Temos então aqui o Ricardo, depois temos também aqui vários, Ricardo Carvalho, Pepe, Fernando Meira, na altura aqui o Fernando Meira também ainda aqui a jogar, o Paulo Ferreira, o Miguel, o Bruno Alves, o Bozingua, o Miguel Veloso, o Petit, o Tiago, o Maniche. Isto ainda foi naquela geração do Scolari. Temos então aqui o Deco, o Nani, Quaresma, Simão, o Cristiano Ronaldo, o Hugo Almeida e o Nuno Gomes. E, claro, guarda-redes suplente na altura, o Kim. Depois também tem aqui, obviamente, a qualificação. Nós ficámos em segundo lugar, mas se não me engano fomos apurados como segundos melhores. Ficámos então com 27 pontos, atrás da Polónia, que ficou com 28. Isto eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 equipas na altura. Tínhamos 8 equipas por grupo. Portanto, fizemos 14 jogos, exatamente. Depois passamos então aqui, já estava aqui a passar, a Turquia. Turquia, como é óbvio, também igual. Depois também aqui, obviamente, também a constituição da equipa. E depois também aqui, claro, os jogadores. Portanto, aqui para destacar, o que é que podemos destacar? O Altin Top, aqui sem barba. Hoje em dia praticamente só usa barba. Jogador do Bayern de Munique. Agora não me lembro onde é que ele anda. Depois o Hakan Sukur, também o venda da Turquia. E pronto, mais aqui uns quantos. O Arda Turan. Olha o Arda Turan, muito novinho aqui. Muito novinho mesmo. 87, exatamente, tinha 21 anos. Ele agora, como sabem, está no Barcelona. Mas foi no Atlético Madrid que se destacou. E depois a ver se encontrava aqui mais algum, mas não estou aqui a ver mais ninguém. Depois passamos então aqui para a Áustria, outro dos anfitriões. Agora aqui o grupo B. Portanto, como sempre também, as mesmas coisas aqui, os tais 6 cromos. E depois aqui também os cromos dos jogadores. Na altura, a Áustria também não tinha assim grande seleção. Não era uma seleção para europeu, obviamente que entrou porque é anfitriã, mas se fosse para a qualificação, duvido muito, muito mesmo que conseguisse fazer a qualificação. Não é como hoje em dia. Hoje em dia a Áustria já tem uma equipa mais completa, tanto que, obviamente, que conseguiu qualificar-se para este europeu de 2016, mas na altura não era assim nada de especial. Depois também tínhamos aqui os jogadores, não havia assim nada a destacar. Temos aqui o macho, este aqui é o verdadeiro macho, é o macho. Depois temos então aqui a Croácia, também obviamente os tais 6 cromos, e obviamente também aqui uns jogadores, portanto obviamente muitos jogadores conhecidos, por exemplo, Luka Modric aqui muito novinho ainda, com 23 anos na altura, o Robert Kovac, também tinha aqui o irmão que era o Niko Kovac, hoje em dia acho que é o treinador, se não me engano, ou é do Sub-21, é um deles. E depois também temos então aqui o Rakitic, e o Rakitic mesmo novinho aqui, apenas com 20 aninhos, Schalke 04 na altura, obviamente hoje um jogador fulcral na equipa do Barcelona. E depois também aqui o Kraničar, também era um bom jogador na altura. E depois aqui uns quantos. A Croácia também sempre teve uma seleção boa até. E depois passamos então aqui para a Alemanha, obviamente uma das favoritas e que chegou à final, mas perdeu com a Espanha. Portanto aqui os 6 cromos. Depois obviamente aqui muitos jogadores que vocês ainda devem conhecer. Philipp Lahm, por exemplo. Na altura a Alemanha também estava a recuperar a sua seleção. Também após aquele desire de terem ficado pelas meias finais no Mundial de 2006, que foram eles que realizaram. Portanto, temos aqui muitos bons jogadores também, o Jens Lehmann, também mítico guarda-redes. Depois aqui, obviamente, Bastian Schweinsteiger, o Mikael Ballack, na altura se calhar a estrela maior, o Podolski, que na altura também jogava muito bem, Mário Gomes, Klose e Kurani. Kurani sempre foi assim um bocado à parte, mas também era um bom ponta de lança. E depois, claro, o Hildebrand, que ainda passou por cá, se alguns se recordam, ainda foi uma época jogador do Sporting, mas praticamente não fez mais nada, como é óbvio. Depois passamos então para a Polónia, também, obviamente, aqui o emblema, a equipa inicial. E depois então temos aqui os jogadores. A Polónia também sempre teve uma boa equipa, aliás, na qualificação ficou à nossa frente por um ponto. E depois então temos então aqui vários jogadores. Estou a ver se consigo. O Błaszczykowski, também hoje em dia muito conhecido, jogador do Borussia Dortmund, na altura também já estava. Mais. Depois, o que é que temos aqui mais? Por acaso não estou a ver aqui o Smolarek. Aliás, este jogador eu conheço porque podem ver pelo nome, Eusébios, portanto o pai
deu-lhe o nome do Eusébio, e portanto, obviamente, que adaptou para polaco, mas é mesmo em honra do Eusébio. E depois também temos aqui o Fabianski, que na altura também guarda-redes do Arsenal. Depois passamos então aqui para a Holanda. A Holanda, obviamente, sempre uma favorita também a ganhar um europeu, apesar de ficar sempre um bocadinho aquém. Neste europeu não me lembro como é que ficaram, sinceramente. Mas temos então aqui, obviamente, o mítico guarda-redes, Van der Sar, grande, grande guarda-redes mesmo. Depois temos aqui vários jogadores, o Eiting, acho que ainda joga também, o Van Bronckhorst já não. De Zu, o Afelai também chegou a estar. Para onde? Já não me lembro, mas também teve para ir para um grande. Depois o Van der Vaart, também, sempre um bocadinho abaixo daquilo que poderia fazer. O Sneijder, claro, obviamente. Sneijder, que agora, na altura, estava no Real Madrid, agora, como sabem, está no Galatasaray. O Robben, como é óbvio, na altura também no Real Madrid, mas depois foi no Bayern de Munique que se calhar cimentou mesmo a sua carreira. E depois já tínhamos aqui, exato, ainda estava aqui o Seedorf, agora que eu estou a ver, também mítico jogador mesmo. E depois então aqui os pontas de lança, os jogadores mais avançados. Portanto, o Van Nistelrooy, obviamente como estrela maior na altura. O Van Persie também a subir na altura. Ainda apenas com 25 anos a jogar no Arsenal. E depois ainda foi para o Manchester United. E depois temos aqui dois cromos que, se não me engano, é a única seleção que teve direito a estes dois cromos. Que é então os adeptos da Holanda, a Laranja Mecânica. E portanto, a Panini decidiu colocar aqui estes dois cromos, não percebo bem porquê. Retirou alguns jogadores, isso é verdade. Exatamente, a Holanda só tem 18 jogadores em vez dos típicos 20. Mesmo assim, colocou então aqui dois para compensar. Não sei porquê, se calhar algum problema com dois jogadores e eles então resolveram compensar desta forma. Passamos então aqui para a Itália, obviamente a mesma coisa também. Mascote, a equipa inicial, o emblema. E depois, obviamente, aqui muito bom jogador mesmo na altura. Hoje em dia a Itália se calhar já não está assim tão recheada de estrelas, pelo menos estrelas, lá está. Pode ter até se calhar uma boa equipa, mas não me parece. Na altura esta Itália era muito melhor do que é hoje em dia. Portanto, continuamos aqui Gigi Buffon, que já aparece aqui nestas cadernetas desde 2000 ou lá o quê. Portanto, ele já é uma presença assídua nestas cadernetas. Depois o Cannavaro, obviamente que vindo de ser considerado o melhor jogador do mundo em 2006, não me engano, por causa também do Mundial, em que a Itália ganhou. Depois Panucci, Materazzi, Barzagli, muitos jogadores muito bons mesmo. Todos eles, se calhar o Odo não tão bem conhecido, depois os Ambrota, Ambrosini, Gattuso, Bad Boy, o De Rossi, que hoje em dia também ainda joga, o Pirlo, que ainda está a jogar também, mas em final de carreira na MLS, o Camoranesi, vários mesmo, Di Natale, até o Di Natale é grande jogador, Del Piero, obviamente, aquele, e o Oia Quinta, isto muito bom jogador, se calhar guarda-redes é que não era assim muito conhecido, o Marco Amélia. Depois passamos então para a Roménia. Roménia também, obviamente, aqui a mesma coisa, vou passar sempre isto agora. Depois o Lobon, o Gararo, isto não conheço, o Lobon conheço. Depois o Chivo, também grande jogador, também na altura no Inter. O Cosmin Contra também. Mais. Depois aqui temos, o que é que temos mais? O Mutu também teve alguns problemas com drogas e isso tudo. Na altura também a Roménia se calhar já não é tão boa, digamos assim. Acho que também não está qualificada, pois não. Ou está? Já não sei. Se calhar até está, eu é que não estou a ver. Depois passamos então aqui para a França. Obviamente França sempre favorita, apesar de agora aqui se calhar já não estar muito bem. Temos então aqui o Coupé, na altura guarda-redes, um bocadinho estranho. Depois temos então o Thuram, Galaz, Abidal, Evra, grande defesa que eles tinham na altura, mas também se calhar não tão eficaz como era costume. Sagnol, Sagná, Bababá, Diarra, o Makelele, também grande jogador. Patrick Vieira, também grande jogador. Toulalan, também teve aí uns bons tempos. Nasri, obviamente jogador do Manchester City hoje em dia. Ribéry, obviamente, também a despontar aqui. Benzema, Henry, aliás, o Ribéry acho que já estava a despontar antes, mas pronto. O Benzema, claro, também e Henry, as duas estrelas calhar maiores, que juntamente também aqui com o Anelka, que na altura já estava no Chelsea. Henry também estava no Barcelona. Benzema ainda aqui no Lyon. E passamos então para a Grécia. A Grécia, vou passar também isto. Na altura, então, eles ainda eram os atuais campeões europeus, para nosso desgosto, não é? Portanto, obviamente aqui o Nicopolidis, também na altura o guarda-redes. O Seitaridis, chegou a jogar no Porto. Torosidis, Fissas, também teve no Benfica. Tzioli, Janakopovo, Passinas, Katsuranis, também jogador do Benfica, na altura também ainda aqui, Benfica. Karagunis, também no Benfica. Salpingidis, este nome é muito giro. Salpingidis. Samaras, Gekas e Caristeias, que foi aquele que marcou então o golo
que deu a vitória à Grécia no nosso europeu, porque aquilo era nosso, não é? Na altura a Grécia qualificou-se também facilmente até, 31 pontos em 12 jogos, praticamente 10 vitórias, um empate e uma derrota. Depois temos então a Suécia também sempre a tentar ainda regressar aos velhos tempos em que tinha lá o Brolin e isso tudo, em que chegaram às meias finais e isso tudo nos europeus 92, se não me engano, e Mundial 94. Depois Melberg, obviamente também muito conhecido este defesa. O Maslorovic também na altura conhecido. Mais Svensson, também bom jogador. Eles têm aqui muitos bons jogadores. O problema é que eles também nunca, digamos, cimentaram a posição deles nas respectivas equipas. Temos o Kallstrom no Lyon. Pois, obviamente, aqui a estrela maior, Zlatan Ibrahimovic, é aqui apenas com 20, 27 anos, apenas, vejam bem. Portanto, ele agora já terá. Já vai fazer 35 anos este ano. Quem diria, hein? Quem diria? Passa o tempo, passa rápido. Depois Rosenberg, também conhecido. Alvac, o Elmander, também bom jogador. Estamos a toa aqui para a Espanha, como sabem, tornou-se a campeã nesta altura, também com uma bela equipa já aqui a despontar, com o Casillas que ainda defendia bem, o Puyol, também grande patrão da defesa, Sérgio Ramos também ainda aqui a começar, depois temos o Capdevila, que chegou a estar cá no Benfica, o Xavi Alonso, Fabregas, Senna, que ainda me lembro que ele é que era digamos, o patrão ali do meio campo defensivo, a Iniesta, claro, e eles aqui começaram a aparecer as estrelas e obviamente que isso tudo resultou então em ganharem o campeonato da Europa. Pois mais aqui, David Silva, também hoje em dia na altura no Valência, mas hoje em dia no City, David Villa, que hoje em dia também joga na MLS, e claro, o El Niño Torres, que na altura também era grande estrela não, mas era uma das principais estrelas da seleção e foi ele que deu então a vitória à Espanha neste europeu. Passamos então para a Rússia. A Rússia então temos então aqui o Akinfeev, também hoje em dia continua a ser o guarda-redes. Depois também continuamos com este, o Ignacevich, o Berezutsky, o outro irmão também do Berezutsky. O Ismailov, na altura aqui no Sporting, depois foi para o Porto, mas também não fez mais nada de jeito. Este croma aqui não está lá muito bem, enfim. Depois, o que é que temos mais? O Bilinhov, o Arshavin, também na altura já tinha passado se calhar o tempo dele, mas aqui ainda já no Zenit. Pavlyuchenko, Zkerzakov, também bom jogador. E para o Grebenyak, também bom jogador, na altura também no Zenit. E, portanto, passamos então aqui agora para outra. Agora acabaram todas as equipas, passamos aqui para uma nova categoria. Uma coisa que a Panini também resolveu fazer, que foram os cromos em ação. Acho que foi a primeira vez que eles colocaram cromos em ação aqui nestas cadernetas do Euro, pelo menos desde há um longo tempo. Temos então aqui, eles começaram com os guarda-redes, colocaram 6 guarda-redes, exatamente. Depois passaram para os defesas. Temos então aqui as defesas todas. Depois passamos aqui também, se calhar, alguns defesas ainda. Depois também jogadores de meio campo. Ver se encontrava aqui. Já agora encontrar aqui os portugueses, não é? Temos então aqui o Ricardo Carvalho. Para ver se não há aqui mais nenhum de Portugal. Depois temos aqui o Simão, também de Portugal. O Deco. Ver se encontrava mais. Obviamente aqui o Cristiano Ronaldo. Portanto, temos 4 jogadores portugueses, se não me engano, aqui. Já não é nada mal. Já não é nada mal. São ao todo. Isto são para aí uns 50. Portanto, aqui estão 8, 16, 23. Depois aqui devem estar outros 23, exatamente. 46. Aí, são uns 60 afinal. Ou mais. 8, 16. São 60 e tal. Muitos mesmo. A Panini resolveu encher e, portanto, colocou 60 e tal. E depois terminamos com aquela típica parte em que temos a típica, que começou também a ser, se calhar, mais nestas alturas, que é então os antigos vencedores, começando então cromos prateados, ficou muito engraçado, muito fixe até, grandes efeitos que ficou. E tivemos então aqui desde 60 até na altura a Grécia, a famigerada Grécia do Euro 2004. Portanto, desde União Soviética, Espanha, Itália, a Alemanha do Oeste, a Checoslováquia, novamente a Alemanha do Oeste, na altura as Alemanhas estavam separadas, como já devem saber, depois França, Holanda, Dinamarca, Alemanha, França e Grécia. Depois também aqui, obviamente, eles a dizerem as finais, obviamente temos aqui, por exemplo, da nossa seleção, não é? Que perdemos 0-1 com a Grécia, com o gol do Caristeias aos 57 minutos. E depois terminamos então aqui com o índice pelos vistos colocaram aqui no final.
Depois também tem aqui o endereço para poderem ver, para poderem experimentar como é o álbum online. E depois, por acaso, agora que eu estou a ver, não sabia que havia um álbum online na altura. E depois, claro, aqui, como pedir os cromos, isto como eu ainda por cima eu arranjei uma caderneta que era mais daquela zona das Américas. Obviamente que tem aqui então tudo: Bolívia, Uruguai, Argentina, depois também tem para aqui a Austrália, a Guatemala, a Tunísia, enfim, é um bocado estranha esta versão. E depois, claro, tem aqui a parte final da capa. Obviamente podem ver aqui produtos que havia na altura que davam bola, uma mala de viagem, uma mala de esporte, aliás, uma caneta, até um mini troféu, digo eu. Enfim, coisas engraçadas que era também para aqueles que gostam de ter assim uma espécie de souvenirs daqui destas coleções. Depois também aqui os preços, lá tais, também não interessa muito. E portanto, malta, terminamos então assim este vídeo. Espero que tenham gostado. Foi aqui, foi porreiro relembrar aqui esta caderneta. Muito, muito porreiro mesmo. E portanto, já fiz também do Euro 2012, que fiz até aquela versão alemã da capa dura. E assim terminamos então aqui esta sequência de cadernetas do Euro 2008. Agora, obviamente que a próxima que eu irei apresentar não será se calhar a coleção completa, como é óbvio, mas será então coisinhas do Euro 2016 que está prestes então a sair por cá. Já anda por aí pela Europa, mas por cá deve estar a sair, espero eu, se calhar, próxima semana, que é o que andam por aí a dizer. Não sei se é verdade ou não, mas é esperar que sim, não é? E pronto, malta, ficamos então por aqui. Espero que tenham gostado. Se sim, deixem o vosso gosto, os vossos comentários, são sempre bem-vindos. Subscrevam o canal se não tiverem subscrito e encontramos então em mais vídeos, ok? Fiquem bem e até à próxima. Tchau!